Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate aqui na televisão de todos os cabo-verdianos e com os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos um olhar para soluções à situação dos transportes aéreos domésticos no país, mas um outro tema também, queremos saber se ainda vamos a tempo, antes das autárquicas, de termos uma nova lei autárquica que encaminha o país para o que já foi denominado de parlamentarização municipal. São hoje os nossos convidados, o deputado Demis Almeida, em representação do PAICV, a quem cumprimentamos e agradecemos por uma vez mais vir ao Em Debate. Também a deputada Isa Miranda, em representação do MPD, a quem também cumprimentamos e agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate. E o deputado António Monteiro, em representação do UCIT, a quem também cumprimentamos uma vez mais e agradecemos pela vinda uma vez mais também aqui ao Em Debate. Comecemos pelos transportes aéreos domésticos, um tema, de resto, que esteve em debate ao longo desta tarde no Parlamento, apesar da bruma seca dos últimos dias, que normalmente e naturalmente condiciona os voos. O país continua a registrar vários problemas de ligações aéreas internas, além dos preços por alguns elevados. Tinha havido muita instabilidade com o cancelamento de ligações, ora devido a problemas técnicos num ou noutro aparelho da TICV Bestfly, ora devido a problemas técnicos em ambos os aparelhos, ficando o país, o arquipélago, desprovido de ligações aéreas internas. O historial já é conhecido. O governo anunciou em 2017 o fim da operação doméstica da TACV, dando lugar à Binter CV, que, entretanto, 2 anos depois, em 2019, passa a denominar-se Transportes Interilhas de Cabo Verde, TICV, acabando em 2021 por vender 70% da Transportes Interilhas de Cabo Verde à TICV, aliás, à Bestfly Worldwide, ficando os restantes 30% com o governo cabo-verdiano. O setor dos transportes aéreos não é fácil, mas num país arquipelágico é essencial. Os guias turísticos de Santo Antão deram o alerta que, apesar de a ilha não ter um aeroporto, o problema das ligações aéreas domésticas está a afetar o turismo na ilha, com a diminuição do número de turistas. O Presidente da República também já chamou a atenção para o problema, disse estar a acompanhar com preocupação o que chamou de deterioração do sistema de transportes interilhas e instou as autoridades competentes a tomarem medidas urgentes por tratar-se de uma questão de segurança nacional, económica e também de coesão nacional. Também o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças disse não estar satisfeito com o nível do serviço de transportes aéreos no país e considerou a questão dos transportes e da conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo primordial para o crescimento económico do país e falou ainda na abertura do governo para uma solução numa lógica de sustentabilidade e de estabilidade. Hoje começamos primeiramente pelo PAICV com o deputado Demis Almeida. Senhor deputado, que medidas urgentes podem ser tomadas para que possamos ter ligações aéreas mais eficientes, eficazes e previsíveis? Já tivemos muita discussão ao longo desta tarde no Parlamento. O que é que sobressaiu do debate em termos de previsões de soluções para maior estabilidade num país também que é arquipelágico e que precisa de ligações aéreas fiáveis? Ora bem, muito boa noite. Gostaria de começar por cumprimentar os colegas de painel, as cabo-verdianas e os cabo-verdianos que nos assistem aqui no país e na diáspora. Nós começaríamos por dizer, antes de mais, que estamos a vivenciar tempos de verdadeira calamidade relativamente aos transportes aéreos domésticos. Já lá vamos aos marítimos. Neste momento, Cabo Verde, que é um arquipélago, tem 9 ilhas habitadas, 7 das quais com aeroportos e aeródromos nacionais, tem à sua disposição uma única aeronave, um ATR 72-600, para fazer as ligações interilhas, mas uma aeronave que vimos constatando vem registrando um histórico
de frequentes avarias. Já tivemos casos recorrentes de largas horas, cerca de 24 horas, de um verdadeiro apagão de ligações interilhas por problemas mecânicos desta aeronave. Trata-se de uma situação extremamente grave, que entendemos que é inaceitável no Cabo Verde de hoje, mas uma situação que não é fruto do acaso. Esta situação decorre de opções erradas, atabalhoadas, intransparentes, de medidas de política pública para os transportes erradas do governo do MPD e do Sr. Ulisses Correia Silva. Nós temos que recordar que o governo fez a opção. O MPD dirá que o problema vem de antes. E nós vamos debater isso. A responsabilidade é deste governo, que já está em funções há 8 anos. Um governo que está em funções há 8 anos e que responsabiliza um governo que estava em funções até 2016, é um governo que não tem respostas para dar ao país. A responsabilidade é, obviamente, deste governo que nos governa há 8 anos. Mas este governo que fez opções erradas que desembocaram nesta situação. Portanto, foi o governo quem fez a opção de reestruturar os TSCV na perspectiva de descontinuar o seu segmento doméstico, que, diga-se de passagem, é o mais importante para o país, não é? E de apostar exclusivamente num segmento internacional, que não é sequer regional, não é? É intercontinental, e de sujeitar, ou de submeter, ou de responsabilizar uma operadora privada, na altura a Binter Cabo Verde, dando-lhe a responsabilidade de garantir as ligações interilhas. Ora bem, o governo acaba com a concorrência, institui um monopólio de facto, não foi capaz de instituir os princípios e as normas que pudessem assegurar as obrigações de serviço público, não celebrou qualquer contrato de concessão, designadamente com a Binter Cabo Verde. Nós sabemos o que se passou. Portanto, nós chamamos a atenção que a Binter era uma companhia aérea de capitais privados, ou maioritariamente privados, que atendia aos seus interesses comerciais e de obtenção e maximização de lucro, que é normal. Portanto, caberia ao Estado assegurar a garantia do interesse público, assegurar que teríamos aeronaves em quantidade suficiente, de natureza adaptada à nossa realidade, que teríamos linhas aéreas suficientes, frequências necessárias para garantir a conectividade, horários adequados aos nossos aeroportos, aeródromos e à demanda dos utentes. O governo não fez nada disso. E, portanto, isso desembocou numa ameaça de descontinuação dos voos domésticos. Portanto, nós estamos, no fundo, a história está a repetir-se. E foi necessário trazer a Best Fly Angola de urgência para nos socorrer numa altura em que corríamos riscos sérios de ruptura de ligações aéreas domésticas no país. E depois a Direção-Geral da Best Fly Angola assumiu o capital social maioritário da TICV, que opera com o nome comercial de Best Fly, mas é preciso dizer que a TICV Best Fly não é uma empresa de capitais exclusivamente privados. É uma empresa participada pelo Estado em 30%. Portanto, o Estado, através do Governo, é acionista da TICV. O Estado, através do Governo, indica um administrador para a TICV Best Fly. Portanto, o Governo é corresponsável pela gestão desta empresa. Não é? E, portanto, neste momento, o que está a acontecer é extremamente grave. É extremamente grave. E a ideia que temos é que, nesta circunstância em que temos uma única aeronave com problemas recorrentes de foro mecânico, que não dá quaisquer garantias de garantir a conectividade interilhas, o Governo não sabe o que é de fazer. O Governo foi hoje questionado no Parlamento que soluções tem para esta situação. Porquê que não foram feitos os investimentos que a empresa deveria fazer? A empresa deveria ter, neste momento, uma frota de 6 aeronaves, deveria ter 2 ATRs 72-600, deveria ter 2 Twin Otters, deveria ter 2 Embraers 190. Não conseguiu, por mais de um ano, não conseguiu certificar um Embraer sequer. E que já não está no país. E que já não está no país.
E, portanto, esta é que é a situação que nós temos. É uma situação efetivamente grave, calamitosa, sim, porque a eventual ruptura de transportes aéreos paralisa o país. Nós não temos opções credíveis a nível dos transportes marítimos, não é? E num Cabo Verde do século XXI está fora de causa garantirmos a conectividade interilhas apenas pelos transportes marítimos, que também têm debilidades sérias, como veremos mais adiante. Certo. Passamos agora a palavra à deputada Isa Miranda. Senhora deputada, fez bem o Governo em 2017 retirar a TACV do mercado doméstico. Que soluções atualmente é que se vislumbram para se resolver problemas neste setor que é um pouco complicado? Muito boa noite, caros jornalistas. Cumprimento a si e aos demais profissionais aqui que nos estão a dar suporte, aos meus colegas e cumprimento também aos cabo-verdianos. Para responder a sua questão, tenho que referir aqui o Sr. Deputado Denis Almeida, como sempre, né? Já nos tem habituado. Como sempre. Como sempre. Está bem disposta. Apresenta um quadro de calamidade. Sim. Eu diria, com toda a franqueza aos cabo-verdianos, que a situação do transporte hoje não é de facto aquilo que nós desejamos. Não é o que eu desejo, não é o que os deputados que estão aqui desejam, não é o que os cabo-verdianos desejam, não é o que os imigrantes desejam. Nós temos que ter esta franqueza de assumir que os transportes não está no nível em que nós desejamos. Isto temos que assumir com toda a franqueza e com toda a responsabilidade. Agora, por acaso que o transporte não está nos níveis em que nós desejávamos. Isto tem uma história de longa data. Isso não caiu do céu. O deputado Denis Almeida, que já foi ministro, que conheceu o quadro muito bem, sabe muito bem de onde vem essa história. A TACV, nos anos 90, com exceção do ano 1997, tinha uma situação financeira equilibrada, com exceção do ano 1997. Depois da entrada do PSV no poder, foi uma queda livre da TACV. E isso foi muito bem assumido pelo governo dele. Nós recebemos uma TACV moribunda, uma TACV que estava com as contas no subsolo do fundo do poço. Nós poderíamos perfeitamente dizer a situação em que se encontra a TACV, com um capital próprio negativo de 8 milhões de contos, com um passivo de 12,5 milhões de contos, com dívidas avultadas, sem credibilidade, sem aceitação no mercado internacional, sem nenhum avião, com ATRs que já estavam pagos a 75% para o Estado de Cabo Verde e que entregou de novo à sua locatária isto e depois voltou a alugar esse mesmo avião por preços proibitivos, e isso lesa completamente o interesse público. E o senhor não estava lá para ver. A situação era dramática e tínhamos duas saídas. Chegámos a um ponto onde o Banco Mundial recusou financiar o orçamento. Por quê? Porque a TACV absorvia os recursos dos cabo-verdianos em demasia. Não era possível continuar. Nós fomos condicionados. O risco soberano era brutal. Nós não tínhamos saída. Estava na pré-liquidação. Ou liquidávamos, que era o caminho mais fácil, e depois culpávamos o PSV. Ou assumíamos de frente e de peito a responsabilidade de salvar. Foi o que o MPD fez. O MPD salvou a TACV. Salvou. Pegamos do negativo, baixo do zero. Construímos um novo quadro. Tinham que ser tomadas decisões. Tinham que se passar pelo saneamento financeiro. E isto não é um assunto que o PSV não conhece. Porque o PSV andou 15 anos com a pasta da TACV a tentar privatizar. O primeiro-ministro de então
disse claramente que TSV, enquanto fosse empresa do Estado, não tinha qualquer hipótese de dar certo, porque transportava mais funcionários do que passageiros. Isso foi dito. Era como uma empresa completamente deficitária, porque, convenhamos, o Estado não tem capacidade para gerir uma empresa desta envergadura com as exigências do setor aéreo. O Demos Almeida sabe a situação que nós encontramos. Salvamos a TSV, criamos um novo quadro, procuramos soluções e encontramos soluções. Encontramos soluções, privatizamos a TSV. E Mas a senhora deputada acha que ao retirar a TSV do mercado doméstico, somos um país arquipelágico? O governo não tinha outra via? Não é por ser um país arquipelágico que tem que ser o Estado a gerir os transportes aéreos. O Estado cria condições, mas o Estado não tem competência técnica para gerir um negócio. Mas já tínhamos uma companhia com competência técnica. E quais foram os resultados? Estás a referir à TACV. À TACV. E quais eram os resultados da TACV? Ligava temos ilhas. hoje, por exemplo, ligava diáspora. Ligava as ilhas a que custo? Temos hoje o Presidente da República. Os atuais. Temos hoje o Presidente da República a falar numa questão de segurança nacional, económica e de coesão nacional. E o Sr. Presidente da República, por que não salvou a TSV quando esteve lá? Tinha 15 anos por fazer. Não conseguiu fazer. E hoje, que moral tem para estar a exigir ao governo que resolva aquilo que ele ajudou a matar durante os 15 anos? Pelo Sr. Presidente da República, não pode estar a dirigir-se dessa forma o Sr. Presidente da República. Soluções para o mercado doméstico cabo-verdiano. Assim como a TICV Best Flight está a dar vazão aos interesses do país. Como eu disse no início, nós temos que encarar de frente o problema que nós temos neste momento. Nós não temos um nível de serviço que nós almejamos. Não vamos ser incoerentes, não vamos fazer política de cegas. Nós temos que enfrentar de facto que não estamos a ter o melhor serviço. Agora, o governo tem a responsabilidade de fazer cumprir a Constituição, de garantir a mobilidade entre ilhas. E eu deposito a minha confiança no governo de Cabo Verde, que vai construir uma solução, e eu espero que seja muito breve, e esta mensagem eu deixo mesmo para o governo de Cabo Verde, que construa uma solução o mais breve possível para que garanta aos cabo-verdianos o direito constitucional que é o da mobilidade. Mas nós não podemos estar a criticar por criticar um quadro negro, porque nós temos de facto um sistema de transporte em Cabo Verde neste momento. Agora, não podemos dizer que o sistema está bom e a funcionar a 100%. Não está, mas nós temos um sistema de transporte em Cabo Verde com números de indicadores de transporte de passageiros e carga. Nós temos neste momento 1.483.174 passageiros a ser transportados no transporte marítimo. Nós temos ligações em todas as ilhas de Cabo Verde. Por exemplo, temos o MAI, duas ligações semanais, Fogo com ligações, São Nicolau com ligações, São Vicente, Sal, Boa Vista. De ligações marítimas. Estamos a falar de... E complementada com os transportes aéreos. Nos dias em que não temos transportes marítimos, transportes aéreos está lá a complementar. Nós temos um sistema de transporte montado, desenhamos, implementamos e executamos um sistema de transporte que deu resultados até antes da pandemia. Nós perdemos tudo até com a pandemia. Não é só um caso de Cabo Verde, nós perdemos. Perdemos, mas não abandonamos a TSV. E não é neste momento que temos um quadro montado, que temos resultados, mas que não está de melhor forma, que nós vamos desmantelar o quadro para servir a agenda do PSV. O PSV teve 15 anos para governar na sua agenda. Neste momento, as opções do governo são essas. Se as coisas não estão bem, cabe ao governo construir soluções. Mas reconhece que são opções erradas. Não reconhece em hipótese nenhuma que são opções erradas. Então, reconheço que temos um quadro que tem as suas fragilidades, mas fragilidades que estão a nosso alcance de melhorar. E é isto que nós temos que passar aos cabo-verdianos. Não vamos passar as desgraças, nós temos que passar a esperança. E de facto o governo assumiu. O governo não disse em momento nenhum que as coisas estão bem. Em momento nenhum disse que as coisas estão bem. E reconheceu também as suas responsabilidades. Nem assumiu que cometeu erros. De que vai resolver isso
e nem vai demorar. Certo. Tenhamos calma. Vamos agora ouvir o deputado António Monteiro do CID. Senhor deputado, do lado do seu partido, como é que olha para toda esta problemática? Que soluções? Porque os cabo-verdianos querem soluções, querem pragmatismo. É verdade. Os cabo-verdianos querem soluções. Bem, permita-me, antes de mais, cumprimentá-lo assim, cumprimentar também os colegas aqui no estúdio, a Isa Miranda e o Dermes Almeida, também aos técnicos da televisão de Cabo Verde e, de uma forma especial, aos cabo-verdianos lá em casa, quer estejam aqui nas ilhas, quer estejam na nossa imensa imigração. Ora, o tema dos transportes é um tema muito caro para os cabo-verdianos, porque a natureza criou-nos uma barreira, que é o mar, que deve ser transponível com recurso a tecnologias, com recurso a embarcações ou a aeronaves. E, desde a independência a esta parte, nós temos governos que zelaram ou que zelam para que isso possa acontecer. Mas a verdade é que o que nós temos hoje em termos de transportes aéreos não satisfaz os cabo-verdianos. Temos um serviço que não está sendo prestado da melhor forma possível, com a conivência do governo, porque não é novidade para ninguém que há vários meses atrás, pelo menos nós, os deputados da UCIT, no Parlamento, chamamos a atenção por diversas vezes para que o governo criasse as condições junto da empresa, os TICV, para que a empresa não tivesse problemas de tesouraria e, consequentemente, tivesse uma capacidade elevadíssima de poder organizar-se melhor, fazer as manutenções no tempo que é previsto e imposto pela Agência da Aeronáutica Civil e pelos fabricantes dos aviões e ter a disponibilidade para termos mais aparelhos. Porque o país não pode estar na dependência só da boa vontade daqueles que procuram negócios em Cabo Verde. É preciso que o governo haja no sentido de ter não só a rédea muito curta junto destas empresas, mas também tendo em conta que Cabo Verde tem 30% das ações dentro desta mesma empresa, que sentindo que as coisas estão a tender para um negativo, Cabo Verde aguentar a rédea, injetando dinheiro, aumentando a sua participação, já que o nosso parceiro, pelo menos por aquilo que está a acontecer, demonstrou não estar muito disponível para o efeito. Agora, estar na dependência de um único aparelho, um país com cerca de 500 mil habitantes, um país que precisa ter os empresários, as famílias, os turistas a movimentarem-se de uma ilha para outra e estar na dependência de um único aparelho, é brincar com a sorte, é brincar com este país e é não levar a sério aquilo que deve ser levado a sério, que é a garantia da mobilidade entre os cidadãos cabo-verdianos. Porque se o governo tivesse tomado as medidas que na altura deveriam ser tomadas para se garantir de forma objetiva a continuidade das ligações, nós não estaríamos na situação que estamos hoje. É preciso dizer que os TICV têm 3 aparelhos registrados aqui na Agência da Aeronáutica Civil. São 3 aparelhos. Eles têm um aparelho no chão, está aí no aeroporto da Praia. Chega-se ao aeroporto da Praia, vê-se 2 aparelhos. E pergunta-se, por que é que o outro aparelho não está a funcionar? Ora, não é preciso ser-se muito inteligente. Não é preciso ser-se muito inteligente. Quer dizer, se um aparelho não estivesse aí, podia-se dizer, ok, não há condições. Mas o aparelho está lá, está parado. Acontecendo a mesma coisa com o ATR-42 dos TSV, que ficou na GAR, foi canibalizada até não servir para mais nada.
Ora, isso não pode acontecer. Nós já temos 48 anos como país independente. Vamos a caminho dos 49. Quer dizer, nós estamos a regredir de uma forma insustentável, insuportável até. E pergunta-se, qual a lógica, qual a razão que o governo de Cabo Verde não consegue resolver esse assunto? E é preciso recordar aos cabo-verdianos que em 2015, quando se fazia a campanha eleitoral, o MPD disse de forma clara, alto e em bom som, temos solução para a questão dos transportes aéreos em Cabo Verde. E esse trunfo forte levou o MPD a ganhar as eleições. Por exemplo, nós, ao CID, não dissemos que tínhamos. Criticávamos o PICV e criticávamos fortemente, mas não dissemos que tínhamos solução. Mas o MPD disse que tinha solução. Ora, 8 anos depois, cadê a solução? Por que é que nós não temos? Talvez mais um twin-otter ou 2 twin-otters. Por que é que nós não incentivamos os empresários nacionais, os cabo-verdianos aqui, a juntarem-se, a procurarem uma solução? Com aviões talvez de menor porte. Porque um ATR 72-600 custa a volta de 25 milhões de dólares. Por que é que nós não temos isso? Por que é que o governo, nessa situação, não manda estabelecer-se um contrato de leasing, 50 e tal mil dólares mês? Quer dizer, não se pode estar a castigar este povo, a corromper, entre aspas, a economia cabo-verdiana, a corromper a economia cabo-verdiana, não permitindo que a economia cresça de forma tranquila, só porque não há visão, não há vontade por parte do governo do MPD. É preciso que se resolva este problema e que se garanta aos cabo-verdianos a possibilidade de viajar quando bem entenderem. Porque, vou terminar, porque aqui há um aspecto. O governo fala sempre, não, em 2023, 274 mil passageiros. Ok, muito bem, 274 mil. Mas quantos é que não conseguiram viajar? Quantos é que tiveram que viajar 3 dias antes, 5 dias antes, por exemplo, para apanhar um voo de ligação para o estrangeiro, por exemplo, os Estados Unidos da América, que vêm de São Vicente ou de Santo Antão para aqui, para a praia, para esperar, porque não querem vir de barco, porque não conseguem viajar de barco. Mas porquê que isso? Porquê? Porque nós não fomentamos o turismo interno com bilhetes com preços mais baixos. Porquê que não há nada disto? Portanto, aqui o MPD falhou. Vamos esperar que consigam dar a volta ao texto e que coloquem mais aviões para que realmente mais um ou mais 2, dependendo das características, para que possamos ter realmente esse problema resolvido, porque já está a tornar-se fastidioso termos essa situação que não sabe, você quer viajar, não sabe se vai conseguir viajar ou se não vai, quer dizer, está aqui ao critério de quem quer que esteja à frente das companhias. Não pode. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Demis Lobo Almeida, deve a TRCV voltar ao mercado doméstico ou o Estado assumir a totalidade das ações da TICV e o Estado de Cabo Verde voltar na íntegra ao nosso mercado? Hoje ouvi também falar na possibilidade da Air Senegal durante o debate no Parlamento. Sim. Que perspectivas vislumbra o PICV? Ok, já lá vou. Bom, antes de mais eu tenho que rebater aqui a colega Isa Miranda, porque efetivamente nós reiteramos que é inaceitável que 8 anos de governação depois a colega esteja a querer justificar o fracasso redondo do governo relativamente a políticas para os transportes de um modo geral e os transportes domésticos se deva ao passado. Mas o passado, quer dizer, a história não inicia nem termina em 2016. Eu podia perguntar à colega, por exemplo, o que é que se fez em 1991 com a frota de 7 aeronaves. 2 aviões HS, 2 aviões casa, 3 twin-otters. Essa frota foi desmantelada pelo governo do MPD na década de 90, bem como 25 embarcações. 25. Cada ilha tinha uma embarcação. Tinha um nome. Havia uma embarcação com o nome de cada uma das ilhas. Tínhamos 25 embarcações. Essa frota foi completamente desmantelada por causa de uma política, no nosso entendimento, ultraliberal, que prejudicou enormemente o nosso país.
Portanto, se queremos falar da história, vamos falar da história por completo. Mas isto não justifica. Não justifica. É um facto que a situação dos transportes não ficou resolvida. Portanto, em 2016 a situação não estava resolvida, mas estava muito melhor, indiscutivelmente. Porque, bom, neste momento, diz a colega Isa Miranda que salvaram a TSV. Não. Vocês não salvaram, vocês amputaram a TSV. A TSV doméstica não existe. Portanto, as ligações interilhas, que são fundamentais num país arquipélago, não existem. TSV regional, ligações com o continente africano, não existe. Neste momento nós temos 2 rotas, Lisboa e Paris. 2 rotas, que são feitas por 2 aeronaves. E, portanto, isso é que é salvar os TSV? E mais, falou de um passivo de 12 milhões de contos encontrado em 2016. Sabe qual é o passivo que tem agora, 3 anos depois? Vocês têm um passivo de 11,9 milhões de contos. Em 3 anos, 11,9 milhões de contos. Mas um passivo de 11,9 milhões de contos com os trabalhadores dos TSV em casa, com as rotas domésticas descontinuadas, com as rotas regionais descontinuadas e com 2 ligações com apenas 2 destinos para rotas europeias. Deixando de lado as ligações da nossa diáspora com o país. A nossa diáspora também está fortemente afetada por essa má política do governo do MPD, do Sr. Ulisses Correia e Silva. E, portanto, é absolutamente inaceitável que se utilize estes argumentos e tentando justificar tudo com a pandemia. Já havia um descalabro antes da pandemia. E com a pandemia houve investimentos fortes do governo na companhia, como aconteceu noutras paragens, mas noutras paragens as companhias recuperaram, começaram a voar. Aqui não. Aqui nós temos essas 2 ligações, esses 2 destinos para a Europa apenas. Agora, relativamente a soluções. Nós sempre defendemos que os TSV nunca deveriam ter saído do mercado doméstico. Nunca. Porque é uma questão de soberania. Um país arquipélago não pode estar nas mãos de entidades privadas que não têm nenhuma obrigação de serviço público. Não há aqui nenhum preconceito relativamente a entidades privadas. Mas se coloca a gestão das rotas domésticas aéreas nas mãos de uma entidade privada, no mínimo devem haver obrigações de serviço público e deve haver um contrato de concessão do serviço público que garanta que essas obrigações são respeitadas. Que nós temos aeronaves em número suficiente, que nós temos as linhas aéreas que são necessárias, que a frequência é adequada, que os horários são os que nós precisamos e que, portanto, que haja efetiva conectividade, não é? E que o transporte de pessoas, de cargas e de correio seja assegurado. Isso não está a ser assegurado neste momento. Portanto, nós entendemos que os TSV nunca deveriam ter saído do mercado doméstico. Simpatizamos, sim, com a ideia dos TSV voltarem ao mercado doméstico. Nós, neste momento, temos uma companhia de bandeira que se dedica apenas ao mercado internacional intercontinental. Portanto, entendemos que a prioridade deve ser as rotas domésticas nacionais, não é? Mas nós também entendemos, na esteira de um estudo financiado pelo Banco Mundial, de que é perfeitamente possível termos no país um duopólio fortemente regulado. Os TSV doméstico podem perfeitamente concorrer com uma outra operadora, que pode ser a TICV ou outra. Não é? Haverá interesse, porque tem sempre havido outros... Os estudos demonstram que é viável. Os estudos demonstram que é viável. Eventualmente o Estado pode, numa primeira fase, adotar medidas de compensação financeira, como está a fazer relativamente ao setor marítimo. Repare, nós estamos a falar de... O Governo utilizou a justificação de que tinha perdas anuais de 4 a 5 milhões de euros nos TSV doméstico. Mas está a pagar a Cabo Verde Interilhas 6,6 milhões de euros. 6,6 milhões de euros. São mais de 2 mil contos por dia que está a pagar a Cabo Verde Interilhas. Por que é que não investe esses recursos nas ligações domésticas aéreas que são fundamentais para a conectividade interna? Portanto, nós defendemos, sim, o regresso
é preciso fazer os estudos necessários, rapidamente tomar as medidas, priorizar os TSV doméstico em detrimento do TSV intercontinental ou regional, avançar eventualmente para um duopólio fortemente regulado, e nesse aspecto também temos de fazer uma crítica. Este governo desmantelou a regulação. A regulação económica, que era independente, foi desmantelada num contexto de monopólio, e a regulação técnico-operacional foi fortemente enfraquecida. Fortemente. Quadros dos melhores que tínhamos da Agência de Aviação Civil saíram do país por causa de intromissões ilegítimas do governo, de enfraquecimento da regulação. Portanto, monopólio protegido pelo governo, sem obrigações de serviço público, sem contrato de concessão e sem regulação independente, bom, isto é uma combinação explosiva que só poderia desembocar na situação efetivamente calamitosa que nos encontramos. Porque estar na dependência de uma única aeronave, um país arquipélago que está na dependência de uma única aeronave com um histórico frequente de avarias mecânicas, é efetivamente uma situação calamitosa. Senhora Deputada, há aqui muitas questões. O Cid fala em regressão. O PICV também a levantar aqui várias questões. Exato. Eu começo a minha questão para o deputado António Monteiro. O deputado António Monteiro está habituado a dizer que o governo anda a brincar. Caro colega, senhor deputado, não há ninguém que fique tranquilo com uma aeronave. O governo, em hipótese nenhuma e em momento algum, levou este assunto de ânimo leve. Sim, eu gostaria que o senhor levasse isso em consideração, porque os papéis aqui são diferentes. O senhor, como deputado da oposição e do partido mais antigo da oposição em Cabo Verde, está tranquilo a dizer o que quiser. Não. E não tem responsabilidades que a governação tem. São duas situações completamente diferentes. Tem responsabilidades Eu tenho muitas. certeza que o governo está preocupado com isto e tenham calma. O governo vai apresentar soluções Quando? para a tristeza dos profetas da desgraça. Para a tristeza dos profetas da desgraça, Podes nos informar vai quando? apresentar soluções. O senhor tenha calma. O senhor tenha calma. Teve 15 anos O povo é que a não tem acabar calma. com o TSV e hoje está aqui na tentativa de branquear a sua responsabilidade em relação ao TSV. Se levou 15 anos, tivemos um passivo de 12,5 milhões de contos. Hoje, quando quer falar do passivo, já não fala de 8 anos de governação, fala de 3 anos. Ou seja, faz a narrativa à conveniência. Mas a questão é São simples. 3 anos, sim. Nós partimos De 3 anos de para um aqui. negativo. Construímos um quadro. O quadro funcionou. Os resultados dos transportes em Cabo Verde no ano de 2019 não só impactaram a economia, não só impactaram a balança comercial, Em que medida? não só impactaram o negócio das petrolíferas, teve um impacto estrutural. Todas as externalidades sentiram o impacto. Agora, triste é ver as pessoas, os senhores deputados sabem muito bem, a não ser que já começaram a viver em outros planetas, a não ser que não passaram pela situação da Covid. Quantas companhias no mundo fecharam por causa da Covid? Nós que já estávamos a construir uma solução, que viemos de um negativo extremamente pesado, veio a pandemia e os senhores passam por cima. Mas acabaram com a Passam TSV por doméstica cima. por causa da Covid? Passam por cima da pandemia esta medida foi tomada em para 2017. achar que quando temos o lockdown e tudo vai abaixo, a maior parte das companhias a nível mundial foram abaixo. Os Estados do mundo inteiro tiveram a injetar dinheiro para recuperar as companhias. O senhor vem exigir dos cabo-verdianos, porque os imigrantes que estão na França sentiram os efeitos da Covid. Os que estão nos Estados Unidos sentiram e por todas as partes do mundo sentiram, menos os senhores deputados. António Monteiro, porque eu não acredito que todo o Ciro deve pensar assim. E menos o deputado Hermes Almeida, porque eu não acredito que todo o PSV também pense assim.
que a pandemia teve os efeitos que teve. Fomos abaixo novamente. A solução que nós tínhamos com a Islander também foi afetada pela pandemia, assim como vários outros operadores a nível do mundo. Ou o senhor já não se recorda? Eles também tiveram que sofrer intervenções e alguns deles até fecharam as portas, foram à liquidação. Neste mundo que nós estamos a viver, senhor deputado, tivemos que recomeçar. Agora, para o PSV era bom que isso tudo nos deixasse, de facto, sem coragem, abandonarmos, lamentarmos por estarmos numa situação de crise a nível mundial. Não! De maneira nenhuma. O governo enfrentou bem, cuidou da sua economia e assegurou novamente, com muita responsabilidade, assumiu novamente a transportadora de bandeira de Cabo Verde. E tem que assumir as suas responsabilidades. As coisas podem não estar a ocorrer bem, mas não é por facto de questões de ordem natural. Não é por facto de termos uma situação de avaria. Cabo Verde não tem recursos. E o senhor, por que não teve para deixar os aviões em Cabo Verde? Mas acha que viagens para Lisboa e para Paris justificam um passivo de 11,9 milhões? Quantos aviões o senhor deixou em 2016? Sabe-me dizer? A senhora O que sabe. deixou foram dívidas, foi o avião arrestado, foi falta de confiança, foi os parceiros internacionais a condicionar a ajuda pública ao desenvolvimento à liquidação da TACV. E nós salvamos a TACV e vamos continuar a fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para garantir que a Companhia da Bandeira recupere. Já estamos neste momento com 2 aviões, já estamos a explorar algumas outras linhas. O caminho é para frente. O mandato não termina ainda. Agora, o problema é que o PSV colocou na sua cabeça que por causa dos transportes perdeu a eleição. Quer dizer, uma das causas. E acha que é com o transporte que vai levar o governo a... Não, nós achamos que os transportes são fundamentais para o desenvolvimento do país. O senhor pode estar descansado Isso é que o governo, essa é que é a questão. Para a sua tristeza, pode contar que não tarda, esse assunto estará com maior estabilidade. Resolver para termos 10 aviões, 15 aviões ou 20 aviões, Cabo Verde não tem recursos. Agora, me desculpe, só para computar uma situação aqui. O deputado António Monteiro anda sempre a falar dos privados. Senhor deputado, o mercado é livre. O senhor quer investir nos aviões em Cabo Verde? Quer. Não quer? Apresenta a sua empresa e o governo vai criar soluções. Vai criar condições. Assim como está a criar condições aos demais privados. Podes ter certeza que isso poderá acontecer. O senhor quer muito, deseja muito. Dá o primeiro passo e vai ver que estará o governo ali a viabilizar, porque nós acreditamos no desenvolvimento económico baseado no setor privado. Com forte cooperação do setor privado. Eu tenho certeza que o governo terá essa possibilidade de lhe criar condições à semelhança do que tem feito com as demais empresas em Cabo Verde. Não há monopólio. E o duopólio. Deputado Denis Almeida, aguarde o seu tempo. Não há monopólio, não há duopólio. O mercado é livre, não há nenhuma proteção, o mercado é regulado. É livre, é regulado e todas as pessoas que entendem que Cabo Verde é um mercado atrativo estão livres para apresentar a sua proposta e investir na economia cabo-verdiana. O governo baseia no estudo que refere à exiguidade do mercado. Qual é o estudo? Nós não temos escala, não há espaço para vários operadores, mas não há impedimento para ninguém. Tanto o senhor quanto o deputado António Monteiro podem até fazer sociedade. Podem até fazer sociedade, vir cá competir. Estamos a constatar que o estudo não existe. Competir com outras operadoras e se for rentável, muito bem para a economia cabo-verdiana. Não, estudo nenhum. Mas o mercado está ali, qualquer cidadão cabo-verdiano ou qualquer cidadão estrangeiro que entenda que o mercado cabo-verdiano pode ser dividido com mais. A porta está aberta, o governo criará condições, porque tudo que nós queremos é ter um transporte funcional,
de qualidade, regular e em condições de ter preços mais competitivos, que isso é o desejo dos cabo-verdianos. Desejável que tivéssemos escala, que tivéssemos economia para podermos dar essas mas há opções aos bocadinho a senhora cabo-verdianos. deputada levantava o véu sobre a possibilidade de se resolver esse problema a breve trecho. Sabe de alguma coisa que nós não sabemos? Tudo é que eu sei que o governo tem que cumprir as obrigações constitucionais e é meu dever, enquanto deputada, exigir do governo que crie Mas tem condições. informações de que há alguma evolução? Vamos aguardar. Quem está nas responsabilidades não tem o mesmo entendimento nem a mesma ação de quem está no escrutínio. Vamos aguardar com calma que brevemente o governo apresentará, porque ele não pode fugir das suas operações, das suas obrigações. Vamos passar a palavra ao deputado António Monteiro. Bem, antes deixa-me dizer à deputada Isa Miranda que aqui não há profetas da desgraça. Há o simples cidadão que é um servidor público, é um servidor do povo e que quer que as coisas funcionem da melhor forma possível. Eu também. Não, eu acho que não. Eu acho que a deputada nós Isa queremos que as Miranda, coisas funcionem. a deputada Isa Miranda não está com este mesmo feeling. Eu Porque quero que as repara, a coisas situação fiquem bem. é tão complicada, mas para si é normal. Para si diz, não, vocês já são os profetas da desgraça, dizerem que os transportes aéreos estão mal, que é isso, aquilo e aquele outro. Mas eu vou voltar a uma que eu disse há bocado, Jefferson. É o seguinte, nós temos uma companhia privada com a participação estatal de 30%. E repare que eu disse aqui que não é a primeira vez que isso acontece. Já tivemos N vezes a companhia a operar com um único avião. Um único. E no Parlamento cabo-verdiano, N vezes, nós, os deputados da UCIT, e eu em particular, chamei a atenção do governo para esta questão, para não confiarmos muito na sorte. Para não confiarmos muito na sorte. Porque tínhamos e temos que precaver. Temos que criar as condições financeiras, assim como o Estado está a fazer para o transporte marítimo, disponibilizando mais de 700 mil contos ano, deveria-se criar também condições financeiras para que uma companhia onde o Estado tem 30% para poder garantir que não ficará nenhum único cidadão que queira sair de uma ilha para outra porque não há aeronaves. E o governo fez orelhas moucas, ouvido de marcador, como diz a minha mãe, e não fez nada. E agora, com essa aflição maior, está a dizer-nos, não, é para breve. Mas breve é quando? É daqui a uma semana? É daqui a 2 semanas? É daqui a um mês? É quando? Porque o país está a perder muito. O país está a perder, em termos económicos, está a perder. E aqueles que chamam a atenção para aquilo que está mal, não, para o MPD já são profetas da desgraça. Ora, eu sou profeta da desgraça já há muitos anos. Fui profeta da desgraça quando estivemos na oposição juntamente com o MPD e agora, no lado do PCV, continuamos a ser profetas da desgraça. Mas eu acredito que se fôssemos nós a tomar as decisões, tomaríamos uma melhor decisão que o governo do MPD. Porque não é aceitável que um país que são ilhas esteja na situação em que está. Repare, Jefferson, que nós não temos um avião que poderia estar a ligar de São Vicente de São Nicolau, Praia Maio, diariamente. O potencial que São Nicolau tem a nível turístico está aí guardado para as calendas gregas. Não, é preciso pôr-se em cima da mesa o potencial turístico de São Nicolau para fazer a economia além da crescer. grande diáspora também. Sim, para fazer a economia crescer e para se poder fixar a população e contribuir de forma mais robusta para o crescimento do PIB cabo-verdiano. E não se faz isso. Quer dizer, governar não é só fingir que está preocupado. Não, é agir. Ou é agir antes que as coisas aconteçam. E o MPD
Não está a fazer isso, deputada Isa Miranda. E quando diz não, que o Estado é mau gestor. Ora, palavra não. Eu já estou farto de ouvir isso. O Estado é mau gestor, mas é o Estado, o governo, pronto, o governo é que são os homens que lá estão, é o governo. Então por que não se privatiza a governação do país? Se o Estado é tão mau gestor, como é que o mau gestor vai conseguir gerir o macro? Como? Uma boa questão. Não, o Estado é bom gestor. Agora, o Estado tem que colocar em cada empresa ou em cada instituição os melhores deste país. Exatamente. Não aqueles que têm o cartão da cor A, da cor B ou da cor C. E aqui está o problema. E quando o Estado entra, tem que garantir que o serviço que ele é obrigado a prestar, por força constitucional, o deve fazer da melhor forma possível. E isto é que nós esperamos, deputada Isa Miranda, nós vamos pedir, como fizemos hoje, ontem e hoje no Parlamento, é que se resolva este problema. É que se tiver que ajudar a empresa, que se ajude a empresa e que o Estado assuma mais percentual desta mesma empresa. Agora, estar como está, e o MPD não diz que está mal. Claro, só diz não está tão bem como nós queríamos, mas tem medo de dizer que está mal. É a verdade, é que está mal mesmo. Certo, vamos ter de avançar porque ainda quero introduzir o outro tema que nós combinamos para este debate, mas dar-lhes mais um minuto para concluirmos então esta questão dos transportes aéreos. Deputado Demis. Não, muito rapidamente. Bom, em primeiro lugar, a reestruturação dos TSV doméstico não tem nada a ver com a Covid. Isso aconteceu, portanto, a descontinuação aconteceu no dia 1 de agosto de 2017, portanto, muito antes da Covid. E essa descontinuação decorre de uma reestruturação desastrosa que foi feita dos TSV. Essa reestruturação foi feita pelo mesmo grupo empresarial da Islander que viria a comprar os TSV Internacional. Foi uma reestruturação feita à exata medida das mãos deste grupo empresarial, o que é absolutamente inaceitável. Portanto, não se defendeu o interesse nacional, porque o interesse nacional passaria por, em primeiro lugar, termos uma companhia de bandeira nas rotas domésticas, que são fundamentais para o país, para a coesão nacional, para a conectividade, para a economia nacional, não é? Mas optou-se por uma solução que só interessava a este grupo empresarial. Mas uma reestruturação feita a preço de ouro. O governo pagou $100.000, mais 10 mil contos, de taxa inicial para essa reestruturação. Pagava salários mensais acima de 7 mil contos, quase 8 mil contos, ao CEO e ao seu assessor, para fazer essa reestruturação que, esta sim, liquidou os TSV. Os TSV não estavam liquidados em 2016, cara colega deputada. O TSV em 2016 estava vivo e bem vivo. Tinha problemas. Tinha problemas. Não estamos a negar isso. Mas estava vivo e bem vivo. Estava morto. Tinha 6 aeronaves. Para concluir. Assegurava as ligações domésticas, assegurava as ligações internacionais no continente, para a Europa, para o Brasil, para os Estados Unidos, assegurava a ligação da diáspora com o país, tinha problemas, mas estava de longe melhor. Vocês desmantelaram, efetivamente, os TSV e têm que assumir esta vossa responsabilidade. E mais, nós trouxemos a Binter para Cabo Verde para fazer concorrência. Nós, o governo que governou até 2016, trouxe a Binter, garantiu a concorrência, contribuiu para que o custo das tarifas baixasse significativamente. Eu próprio fiz ligações, sal para sal, por menos de 6 mil escudos. Vocês se lembram? Menos de 6 mil escudos, quando hoje nós estamos a pagar 30 e tal contos. Porque a Bestfly nos obriga a pagar as escalas que, por ineficiência da Bestfly, somos obrigados a fazer. Portanto, a situação é de longe pior. A senhora tem que assumir isso e tem que abandonar isto brevemente. Tem que anunciar quando é que, efetivamente, serão tomadas medidas para ultrapassarmos essa situação má em que nos encontramos neste momento. Para concluirmos esta parte. O colega falou há bocado, falou do duopólio. Eu vejo que, de facto, há um bom duopólio aqui
entre o PCP e o CID. Não preocupe com isso. E eu digo-te que... Vocês é que deram um cartão vermelho à Que oposição. se aguarde, está bem? Estão num bom duopólio, que se aguardem. E digo-vos mais, eu tenho absoluta certeza que não estão mais preocupados com a situação de transportes aéreos do que o governo de Cabo Então, Verde. resolve um assunto. E não há nenhum cidadão cabo-verdiano que esteja tranquilo com isso. Imagine Não, vocês se estão. o governo que tem responsabilidade de garantir os direitos constitucionais, de cumprir os direitos constitucionais, imagina se o governo estaria tranquilo. Com certeza não estão mais preocupados. O governo já assumiu, da nossa parte, assim como todos os deputados, nós também queremos que o governo resolva isso. E nós já dizemos ao governo, da nossa parte, que nós queremos que isto seja resolvido. E nós tivemos, da parte do governo, a resposta de que, assim como não vão fazer convosco neste duopólio, não vão fazer connosco, de abrir brechas a todos os assuntos, porque há assuntos que são sensíveis, que têm que ser tratados como deve ser. Mas a garantia, e eu confio, e eu peço aos cabo-verdianos que também confiem nisto, essa situação vai ser resolvida. É para isto que o governo está lá. Vai resolver. Já fizeram essa promessa 3 vezes. Deposito a minha confiança, mas tenho Em 8 certeza que se tivessem deixado os aviões que disse, porque encontramos dívidas, descredibilidade, encontramos aviões arrestados, dívidas são encontramos maiores. dívida soberana, encontramos pressão de parceiros que não queriam mais financiar o Orçamento do Estado de Cabo Verde. Não, isso não é verdade. Eu não vi os aviões. O que aviões? Deixa de tentar enganar as pessoas, caro deputado. preciso- Deixa de Vamos tentar enganar as enganar as pessoas. O Isso que não é nós correto. tínhamos, vocês fizeram negociatas. Inclusive, Vamos manter aqui um nível aceitável com a de Helix, respeito, que não é? vocês desfizeram de 2 ATRs que já estavam Nenhuma companhia praticamente pequena, pagos. nenhuma Praticamente companhia pagos para pequena voltar a hoje em alugar dia a faz preço opção por ter a proibitivo. propriedade A preço de aeronaves. proibitivo. Optou-se por um leasing operacional, o que E é nós? prática, em Isto qualquer é companhia prática, da mas dimensão. como é que isso foi feito? dos Há Teslas. 75%, devolve-se Fez uma para renegociação fazer de novo vantajosa a para os mesma, TSD, a mesma para as suas aeronave. finanças. Já falamos disso e já extrapolamos era esse para minuto. alugar, Vamos dar era minuto para também ao fazer deputado o leasing de António aeronave Monteiro. novo. Senhora Não da deputada, vamos. mesma aeronave a preços proibitivos. Deixaram as dívidas. Este tema já foi proibitivos, já eram foi abordado. competitivos. O grande Vamos ouvir problema esse negócio. é que nós só conseguiremos resolver os problemas, passo a redundância, se formos capazes de aceitar que elas existem. Se nós não aceitarmos que existem problemas e estarmos aqui com paninhos quentes a dizer não o resolveremos. Porque já disse aqui há bocado, volto a frisar, há vários e vários meses que nós chamamos atenção para essa situação. E não se fez nada. Não se fez rigorosamente nada. Mas e o problema não são só os aparelhos. Há também o problema dos aeroportos, que aqui já não é só a nível doméstico, também com impacto negativo a nível internacional. Por exemplo, o aeroporto de São Vicente. E quando se sabe que há soluções, lá porque a ASA fez circular um comunicado, já todos ficaram cegos com o comunicado da ASA, porque não há soluções. Como é que não há soluções? Como é que não há soluções? O aeroporto, por exemplo, de Gibraltar, como é que funciona? 1.700 metros em cima do mar, de uma ponta do mar a uma outra ponta do mar. Funciona 24 horas. Se o ILS não dá, há outro, há o GBAS. Mas procure-se soluções. Há soluções. Agora, ficar aqui com estas dificuldades para não dar aos aeroportos todos, porque mesmo o aeroporto da Cidade da Praia não tem ILS. Mesmo o aeroporto da Cidade da Praia não tem ILS. Vai dizer também que é por causa do mar? Ou que é por causa das rochas? Não, isso, pelo amor de Deus, convenhamos. Certo, vamos então introduzir um outro assunto neste... Já não falta muito tempo para o fim do programa, mas ainda há tempo para levantarmos esta questão. Também já não falta muito para as eleições autárquicas. Os partidos estão a afinar os últimos detalhes para apresentarem as suas listas. As eleições deverão ser realizadas, penso, entre setembro a novembro deste ano.
Mas em cima da mesa há também um pacote legislativo que implica o Estatuto dos Municípios e que pretende abarcar uma mudança profunda do figurino de Constituição, organização, mandato, competências e meios de financiamento dos órgãos municipais e que justifica a aprovação de uma nova lei no âmbito de uma ampla reforma legislativa iniciada em 2010 e que estabelecia o quadro da descentralização administrativa e define também as bases do processo de descentralização administrativa e do regime jurídico geral das autarquias locais. Portanto, muita coisa. A reforma é muito aguardada, na medida em que também pretende reforçar os poderes dos municípios, mediante a clarificação e a delimitação exaustiva das competências dos seus órgãos, especialmente em matéria de investimento público, e evitar também zonas de potencial conflito com a administração pública. Mas dois pontos que a nós nos suscita também algum interesse prendem-se com o que se tem denominado de parlamentarização municipal, como, por exemplo, o reforço dos poderes de fiscalização da Assembleia Municipal sobre a Câmara Municipal e, por via disso, também institucionalizar a moção de confiança e censura. Mas também a possibilidade de consagrar a existência de uma única lista para as eleições municipais, a apresentar por cada partido político, coligação ou grupo de cidadãos independentes, em que o seu líder é candidato a presidente da Câmara Municipal e os demais integrantes eleitos deputados municipais, com a atribuição ao presidente da Câmara Municipal do poder de livremente designar os membros da sua equipa e a integrar a Câmara Municipal enquanto órgão executivo por excelência do município. De entre membros da Assembleia Municipal, deputados municipais ou fora dela, portanto, técnicos de reconhecida competência técnica, não necessariamente com vínculo partidário. Voltamos ao deputado Demis Almeida. No ano passado chegamos a abordar neste programa esta questão dos novos moldes autárquicos no país. É sabido que há avanços nas consensualizações em relação a mudanças que se preconizam. Em que pé está o dossiê autarquias e do lado do PICV? Acredita que vamos a tempo de termos uma nova lei e os próximos presidentes das câmaras municipais virem a ter essa faculdade de poderem designar livremente os membros da sua equipa? Ora bem, começaria pelo fim. Dificilmente iremos a tempo de fazer a revisão legal aplicável ao mandato seguinte às eleições autárquicas deste ano. Portanto, entendemos que não é expectável que isso aconteça. O que podemos dizer é que o PICV, o seu grupo parlamentar, entendem que 32 anos depois da instituição do poder local democrático e da experiência muito positiva que tem sido, efetivamente, o poder local democrático no país, aprendemos com essa mesma experiência, testamos o sistema de governo atualmente em vigor nas autarquias locais e o nosso entendimento é que deveríamos avançar na perspectiva de uma parlamentarização deste mesmo sistema. Na perspectiva de haver uma lista de candidatura única à Assembleia Municipal, essa lista é encabeçada pelo candidato a Presidente da Câmara. Depois da eleição e apurados os deputados eleitos municipais com recurso ao método de Hondt, então quem ganhar com maioria absoluta, naturalmente, o cabeça de lista teria liberdade para constituir a sua equipa executiva, a equipa da Câmara Municipal, de entre deputados eleitos municipais ou de entre personalidades da sociedade. Não é? Também é uma ideia revolucionária para o sistema municipal cabo-verdiano. Repare, nós temos tido alguns problemas, sobretudo quando a equipa ganha não tem maioria absoluta. Porque no sistema atual que nós temos, os vereadores são imediatamente eleitos. E, portanto, na eventualidade de uma
candidatura partidária ou de grupo cidadão. Este ciclo legislativo, digamos, autárquico, que está a terminar, tem sido marcado por... Tem sido marcado em algumas autarquias, nomeadamente na Praia e em São Vicente. Como nós sabemos. E, portanto, é nessa perspectiva também de evitarmos essas situações, aprofundarmos os mecanismos de fiscalização da Câmara Municipal, que é o órgão executivo da autarquia, por parte da Assembleia Municipal. A Câmara aprovaria ou submeteria não só o seu orçamento, o seu plano de atividades, mas também apresentaria uma moção de confiança à Assembleia Municipal no início, digamos, do mandato, e a oposição democrática municipal poderia apresentar uma moção de censura, não é? Entendendo que, eventualmente, o Presidente da Câmara ou a Câmara tenha perdido a confiança da maioria da Assembleia Municipal. Também entendemos que, paralelamente a essa perspectiva de reforço dos mecanismos de fiscalização da Câmara Municipal, é preciso reforçarmos a descentralização, não é? Retirando um conjunto de competências e atribuições que estão no Estado e competências que pertencem a titulares de órgãos do Estado, mandando essas atribuições para as autarquias locais, portanto, reforçando, portanto, a descentralização. Entendemos que é preciso proporcionalmente reforçar financeiramente, não é? As transferências que são feitas para as autarquias locais e também que é preciso instituirmos a lógica da limitação de mandato. Portanto, o PICV defende um limite de mandato de 3 mandatos. Portanto, qualquer Presidente de Câmara não poderia se candidatar a um 4º mandato consecutivo, não é? Consecutivo. E entendemos que aqui há algum entendimento com a maioria. O Governo já havia anunciado, pela voz do então porta-voz do Conselho de Ministros, a ideia de se limitar o mandato nas autarquias locais, não é? E, portanto, entendemos que podemos avançar nesse sentido. Bom, considerando que já há uma proposta do PICV, há um projeto de lei de revisão, ou melhor, de um novo Estatuto dos Municípios. E há uma proposta do Governo. E há uma proposta de lei do Governo. Portanto, provavelmente aquilo que deve acontecer é que deveremos discutir essas duas propostas de lei do Governo, o projeto de lei do PICV, na plenária da Assembleia Nacional, eventualmente na generalidade, hão de ser todas aprovadas, e então constituiremos uma comissão paritária para tentarmos chegar a entendimento, considerando que é uma matéria que reclama uma maioria especialmente agravada de 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. E, por conseguinte, entendemos que há condições para haver esta convergência de posições, mas dificilmente iríamos a tempo de aprovar um novo estatuto que condicionasse o mandato seguinte das autarquias locais, que deve iniciar em 2024 ou em 2025. Deputado Isa Miranda, estas alterações parecem ser consensuais, embora com um ou outro ponto possa ainda merecer alguma discussão. Pegando na última deixa do deputado Demes, dizer que dificilmente nós poderemos, de facto, resolver isso, para dizer que essa matéria entrou no Parlamento já faz tempo, houve 6 agendamentos e, de facto, nós perdemos essa oportunidade. Foi uma oportunidade perdida. Várias são as vantagens que isso traria aos municípios. Seria uma reforma interessante, muito interessante, e tem-se procurado construir os consensos, e eu já gostaria de manifestar a minha satisfação com a abertura deixada aqui pelo representante do PICV, a mostrar que há espaço para construir consensos. Eu espero mesmo do deputado do CID, porque o poder local, depois de tantos esses anos, mais de 30 anos de poder local em Cabo Verde, de facto, já é o momento de isso sofrer reformas para poder se tornar atual e responder às exigências da atualidade. Várias questões aqui foram aqui
referidas pelo deputado Denis Almeida sobre os seus entendimentos e as propostas que gostariam que fizessem parte deste pacote, que são 3 pacotes, é um pacote com três propostas de lei. As bases do orçamento municipal, a proposta de lei que estabelece as bases do orçamento municipal, a proposta de lei que estabelece o regime financeiro dos municípios e a proposta de lei que aprova o Estatuto dos Municípios. Efetivamente, a proposta de lei que estabelece as bases do orçamento municipal não consegue ter efetividade sem a proposta de lei que estabelece o regime financeiro do município, porque se por um lado estabelece ou reforça a descentralização de recursos, reforça mais recursos aos municípios, aí a oportunidade triste que estamos a perder, e o outro reforça os mecanismos de controle. Entretanto, há algumas situações que aqui nós temos posicionamento diferente, designadamente as questões levantadas pelo colega com a moção de confiança e de censura, esse tal parlamentarização da Assembleia Municipal, o reforço dos poderes do Presidente da Câmara Municipal e também da Assembleia Municipal, a limitação do mandato, as questões das listas. Nós preferimos aqui colocar cada pedra no seu lugar. Nós entendemos que seria melhor, e esta é a nossa proposta, que as questões que têm a ver com o reforço do poder dos eleitos municipais, isso que venha constar, né, do Estatuto dos eleitos à luz da Constituição. E que matérias que têm a ver com questões eleitorais que fosse incorporada na revisão do Código Eleitoral. Não estamos aqui a afastar nenhuma possibilidade ou a afastar as hipóteses de consenso, mas é o nosso entendimento que essas matérias devem ser separadas, não é? E assim cumprimos melhor a Constituição. Facilitaria, não é? Porque tudo que é de matéria eleitoral iria ser discutida e tratada no quadro da revisão do Código Eleitoral. E tudo que tem a ver com... Há uma previsão para se meter a questão da revisão do Código Eleitoral? No último debate que nós tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro, pediu, inclusive, consensos, tanto ao CID quanto ao PICV, essa abertura para a construção de consenso para a revisão do Código Eleitoral. Porque esta revisão do Código Eleitoral ela é necessária e traz vantagens para todos os players do sistema. É muito importante que tenhamos isso. Eu acho que todos os partidos políticos têm essa percepção de que é necessário essa alteração. Eu acho que as matérias de foro eleitoral devem ser tratadas no Código Eleitoral. E as matérias que têm a ver com o reforço dos eleitos devem ser tratadas no quadro do Estatuto dos Eleitos. E nós ficaríamos com o Estatuto, com a proposta de lei que aprova o Estatuto dos Municípios, tratada de forma específica, né? De forma específica e respondendo às necessidades que a sua revisão neste momento se impõe. Contudo, os pacotes legislativos não ficaram todos aprovados. Nós temos a regra no Parlamento, o regimento nos remete a isso, que pode vir já no início do próximo ano parlamentar. E o MPD já tem uma orientação em relação a essa ideia de limitação de mandatos também? Olha, se tenho um posicionamento claro, eu desconheço, até onde eu sei, essa matéria ainda terá que ser melhor discutida. Agora, se me perguntar pessoalmente o meu posicionamento, eu acho que nos países democráticos nós temos que ter atenção que não é de todo muito bom que um presidente de Câmara, por exemplo, perdure por um tempo muito longo. Mas isso nós estamos a falar de mais de 30 anos de experiência do poder local. E temos que levar em conta também o que motiva neste momento
essa proposta do PSV. O que é que está? Eu gostaria de ter essa clarificação para perceber, né, e poder ter melhor formulação. O que é que está por detrás, né? Nesse momento, sabendo que essas pessoas vão ao voto. Vão ao voto, são as pessoas que o escolhem, independente do número de mandato que esteja lá, mas se as pessoas entendem que ele tem um bom programa eleitoral, está a responder perante os munícipes, Merece continuar. que merece confiança, merece continuar. Por isso que nós temos que aprofundar esse debate. É nesta perspectiva que eu digo que eu não tenho conhecimento que há um posicionamento efetivo, porque isto teria que passar pelas discussões. Discussões que eu acho que neste momento há espaço para discutirmos isso, mas que perdemos, que fica aqui claro que nós perdemos essa oportunidade. Essa lei está aí a ir e vir no Parlamento há muito tempo e neste momento os municípios já estariam em condições de prever as verbas que teriam já para depois da sua eleição, né? E fazer as contas, fazer os seus planos, ver o que com base nesse montante que vai ser acrescido e, obviamente, acompanhado do reforço do controle, que eu acho muito bem. Não podemos estar a injetar dinheiro sem injetar, não digo, a descentralizar recursos, não é? Sem reforçarmos os mecanismos de controle. Então, há abertura para isso, apesar do atraso, mas podemos voltar a esse assunto no próximo ano parlamentar. Certo. Deputado António Monteiro. Bem, relativamente a esta matéria, nós pensamos que provavelmente já vamos muito tarde. Muito tarde, porque isso iria implicar a alteração do Código Eleitoral e já não haverá certeza de tempo para o efeito. No entanto, nós perdemos realmente muito tempo. É um assunto que é de extrema importância para o poder local, para podermos talvez dar uma outra roupagem e provavelmente incutir nos municípios um outro espírito em termos de desenvolvimento, dando a quem for eleito presidente da Câmara a possibilidades de criar uma equipe em que ele tenha toda a confiança, se bem que, por outro lado, há aqui um revés da medalha, tem a ver com o facto do cidadão também, quando vota no vereador, está a votar naquele vereador porque o conhece bem, porque sabe que é capaz de ir na Câmara Municipal e conseguir defender os interesses ou da zona ou daquela pessoa. Portanto, perde-se por um lado, mas num cômputo geral, aquilo que pode-se ganhar com este sistema de parlamentarização do municipalismo, se pode utilizar esses dois termos juntos, é de longe superior a possíveis prejuízos que poderá existir. Agora, nós temos que começar a fazer as coisas fluir, porque passamos uma eternidade, perdemos muito tempo no nosso Parlamento com assuntos de extrema importância, como este é o caso. Para as próximas eleições, provavelmente não, mas a questão do Código Eleitoral que tem que ser revisto, nós pensamos, se pegarmos nesse aspecto com a vontade de querer ver as coisas acontecerem, será útil para o 2026, para as próximas eleições, até porque há uma série de questões que têm a ver com o recenseamento eleitoral, acima de tudo na nossa imigração, que é feita normalmente 6 meses antes das eleições, e isto perturba muito aos nossos imigrantes, que muitos querem participar, mas porque não conseguiram, em tempo útil ou naquele tempo de 6 meses, ir recensear, acabam por não poder participar. De maneira que o Primeiro-Ministro lançou esse desafio ontem. Esperamos que seja um desafio mesmo para valer e que os líderes parlamentares, acima de tudo do PCV e do MPD, porque nós, o CID, não temos uma bancada parlamentar, mas, como nós dissemos ontem, nós estamos completamente disponíveis para ajudar na revisão do Código Eleitoral e, com certeza também, com uma outra nuance,
os projetos, os 3 pacotes para as autarquias, que poderão, com certeza, ajudar e muito no desenvolvimento das autarquias, até que a gente volte a pôr em cima da mesa a problemática da regionalização. Porque dá a impressão que toda a gente quer esquecer a regionalização. Não, temos que trazer a regionalização para cima da mesa, porque a regionalização é que provavelmente poderá dar às ilhas uma maior amplitude em termos de desenvolvimento e, com certeza, o país Cabo Verde é que terá muito a ganhar com isto. Certo. Meus senhores, o nosso tempo esgotou-se. Penso que ficou esclarecido que ainda falta muito para termos esse pacote autárquico concluído. Não vai ser ainda para as próximas eleições. Vamos então ficar a aguardar mais evoluções em relação a este dossiê. Queremos então agradecer aos senhores deputados, Demis Almeida em representação do PICV, deputado Isa Miranda em representação do MPD, também o deputado António Monteiro em representação da UCID, pela presença uma vez mais. Esperemos que o debate tenha sido profícuo para o senhor telespectador, senhora telespectadora em casa. Queremos agradecer por nos ter acompanhado. Votos de uma muito boa noite com a sua TCV. Com elas, já estou de volta na segunda